Palavra forte hoje, hein? Muito forte. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ficou bravo com Deus? Já se irou com Deus? Já ficou nervoso com Deus? Já? Já ficou bravinho com Deus? Já? E às vezes a gente pensa que isso é normal, né? Ah, eu sou aquela filha rebelde que vive perguntando as coisas para Deus do porquê, eu fico brava mesmo com ele, e isso parece muito normal. Mas tem muitas coisas aqui para a gente falar sobre isso hoje, com uma atitude dessa, tantas coisas que nós vamos falar. Mas, como eu estou aqui aprendendo com os meus amigos youtubers, eu já vou logo falar para vocês, ó, aqui, ó, eu e meu papai no Jardim Secreto. Tá? As pessoas estão falando para mim, ó, eu quero saber onde está o seu livro, quero comprar o seu livro. Gente, esse livro aqui, ele tem um propósito, um propósito. Segura aí, a gente já vai voltar para a mensagem, não sai não. Esse livro ele tem um propósito de alcançar vidas, de transformar corações. A ideia aqui é alcançar multidões de pessoas para levar a palavra de Deus que está aqui dentro, que fala de intimidade além. A gente fala de uma palavra de Deus além da religiosidade, além das paredes da igreja. É sobre intimidade. É, é sentir Deus nos moldando, tanto para aqueles que já fazem parte da igreja, quanto para aqueles que não fazem parte da igreja. O livro ele tem o propósito de tocar corações, e eu tenho certeza, por experiência própria, de pessoas que já leram, já deu para perceber, o Espírito Santo tem falado com cada um de uma maneira, cada um de um jeito. Pessoas que estão lendo esse livro estão trazendo testemunho. O Espírito Santo me tocou em tal parte desse livro, que partes que jamais eu imaginei que as pessoas pudessem ser tocadas, e elas estão sendo tocadas. Então, você pode ler, você também pode presentear alguém. Eu vou deixar aqui na descrição o link, né, da onde você pode adquirir. E isso aqui, ó, é para ajudar a levar a palavra. Esse é o objetivo, tá? Esse é o objetivo. E aí, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Também os meus amigos youtubers estão me ensinando a pedir para vocês, por favor, dar um joinha e compartilhar esse vídeo para que o YouTube ele entregue mais esse vídeo para as pessoas. Então, dá o seu joinha, compartilha, nos ajuda a levar a palavra do Senhor. Tá? Tem muitas pessoas que precisam ouvir, e tem muitas pessoas que ouvem que não estão seguindo ainda. Então, nos ajude para que a palavra seja levada. Vamos voltar aqui então? Vamos voltar. Gente, eu falei que a palavra de hoje é forte. Eu falei para vocês que é para se preparar, e é mesmo. E é mesmo. A gente fica muito irado com Deus, com algumas decisões que Deus toma, né? A gente geralmente vê pessoas ao nosso lado sendo beneficiadas, sendo abençoadas, e isso nos incomoda. Gente, a gente está falando aqui de uma história da Bíblia que aconteceu em Gênesis 4, e que você com certeza já ouviu essa história, porque aqui você conhece essa história como a inveja matou Abel, Caim matou Abel. Você conhece essa história desse jeito, mas a gente vai explorar ela um pouquinho além disso hoje, tá? Então a gente está falando aqui de Gênesis 4. Tenha paciência, preste atenção, porque o Espírito Santo vai falar com você, eu tenho certeza. No versículo 2 de Gênesis 4, ele diz que: "E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra." Então, aqui a gente já está falando de dois perfis diferentes. Um que pastoreava e o outro que lavrava a terra. Aí, assim, se a gente for analisar o perfil do pastor de ovelhas, simboliza aquele cuidado, uma pessoa que tem cuidado, que tem vigilância, que presta um serviço, que é muito ligado à dependência de Deus para ajudar a proteger e para guiar o rebanho. Quando a gente fala aqui de um lavrador de terra, a gente está simbolizando um esforço próprio. Depende dele, o trabalho duro, o controle sobre os recursos. Ele pode representar uma autossuficiência e um orgulho humano. Eu posso produzir e eu posso oferecer. Então, a gente pode perceber que nós temos aqui dois irmãos, né, que são criados pela mesma família, guiados pela mesma família, cada um com o seu perfil.
E aí o que acontece? Aqui está dizendo que no 3 que aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E está dizendo que Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Então, o que, que a gente está dizendo aqui? Que ambos trouxeram uma oferta ao Senhor, né? E aí você pode parar e pensar assim, nossa, caramba, que Deus nem atentou para a oferta de um, atentou para outro, por isso que ele ficou bravo com Deus, né? Mas, na verdade, aqui a gente pode falar assim, que ambos trouxeram um fruto do seu trabalho ao Senhor. Aquilo que eles produziam, daquilo que eles tinham o sustento, daquilo que eles tinham o ganho, eles levaram para o Senhor a sua oferta. Daquilo que você tem trabalhado, aquilo que você dedica o seu tempo, aquilo que você dedica o seu esforço, aquilo que você se propôs a fazer, você faz com qual intenção? O que você leva disso ao Senhor? Então, aqui fica claro que ambos trouxeram a sua oferta, né? Quando a gente fala de oferta, a gente está falando de dar o nosso melhor para Deus, né? Então, daquilo que eu faço, eu cuidar o meu melhor. O que, que eu tenho para oferecer daquilo que eu faço? Com qual intenção eu ofereço algo a Deus? O que eu faço para Deus ou eu faço para que eu possa dizer que sou autossuficiente, que eu consigo. Então, é muita coisa envolvida. É muita coisa envolvida. Aqui, com certeza, o Senhor já conhecia a intenção do coração de ambos. Né? Ele já sabia o porquê que Abel estava levando a oferta e ele já sabia o porquê Caim estava levando a oferta. Então, vamos parar um pouquinho aqui e pensar na gente, como Caim e como Abel. Então, vamos pensar que você tem um perfil e que do seu lado tem pessoas que têm perfis diferentes de você. E daqui a gente está falando de perfis diferentes dentro da mesma família. Nós podemos encontrar perfis diferentes dentro do nosso trabalho, dentro da igreja, e aqui a gente está falando de dois filhos criados pelos mesmos pais, mas que têm intenções diferentes e perfis diferentes. E que o coração estão voltado para coisas diferentes. Então, aqui é muito interessante pensar nisso em relação a nós, porque eu vou olhar e pensar: eu sou Caim ou eu sou Abel? É muito importante você pensar em Caim e Abel sem antes saber do desfecho da história, né? O que todo mundo já conhece, o que aconteceu aqui, ok, mas antes de acontecer o que aconteceu, antes do final da novela, antes do final da história, quem é Abel e quem é Caim? Você é aquele que com a obra das suas mãos, você é autossuficiente, você faz e fala: "Eu consegui, eu posso, eu faço acontecer", ou você é aquele que você tem dependência no Senhor, que você precisa dele te ajudando a guiar, a pastorear, a cuidar. Quem é você? Quem é você? Então, esse é o primeiro ponto. A gente descobrir aqui no primeiro ponto quem somos nós. Aqueles que se acham autossuficientes ou aqueles que dependem do Senhor. Então, aqui é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Aí nós partimos para um outro ponto agora. Seguindo o mesmo versículo aqui que nós estávamos lendo, aqui a gente estava falando do versículo 5, que mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E, eu não li tudo, agora eu vou continuar lendo. E irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. Caim aqui, ele viu que Deus não se atentou para a oferta dele e de imediato ele ficou triste, ficou mal. Ele ficou só triste e mal, só caiu um semblante dele. Não, ele ficou irado. Ele ficou irado. Ele ficou irado e caiu o semblante dele. Ou seja, peraí, não vão olhar para mim? Não vai ser do meu jeito que eu achei que ia ser? Deus não vai olhar para mim? Vai olhar para o outro? Quantas vezes mais? Ó, aqui tem mais um exemplo de algumas atitudes que nós temos como Caim.
Quantas vezes nós já não olhamos para o outro e falamos: "Deus, por que ele não eu? Eu também estou aqui te entregando a minha oferta, eu também estou aqui te entregando quem eu sou, e o Senhor está olhando para o meu irmão, o Senhor está olhando para o do lado e não olha para mim. O Senhor vai atentar a ele, vai olhar, vai inclinar os seus ouvidos para ele, o Senhor vai receber a oferta dele e a minha não? É sério, Deus?" Aí você começa a questionar. Você já parou para pensar? Ninguém quer ser Caim, porque ninguém quer cometer o primeiro homicídio, ninguém quer cometer aqui, ninguém que está falando de morte, ninguém quer falar disso. Mas você já parou para pensar que muitas vezes você é Caim porque você é autossuficiente, que muitas vezes você é Caim porque você questiona Deus? Porque ele não olhou para você? Aí é que tá. O porquê. O porquê Deus não tem olhado para você. O porquê que Deus está olhando aqui para não está olhando aqui para Caim, estava olhando para Abel. Meus amados, quando você busca esse Deus, quando você vai até esse Deus, você está indo com qual intenção? Você vai, você faz para receber em troca, esperando que ele olhe para você. Você faz por ele ou você faz porque você quer algo dele? Você vai até ele porque você ama ele verdadeiramente e quer estar ali naquele momento de adoração, quer sentir a presença dele? Ou você vai até ele porque você quer receber, quer que ele olhe para você, que a glória seja sua? Você percebeu que as atitudes de Caim levaram ele para uma situação muito inacreditável. Como pode ele tirar a vida do próprio irmão, porque não foi do jeito dele? Porque Deus olhou para o irmão. Ele não tirou a vida do irmão porque, ai Deus, o Senhor não olhou para mim. Era por quem Abel era. Ele não podia ser o que Abel era, ele não conseguiu ser o que Abel era. E ele deixou o inimigo vencer na vida dele, porque aqui o Senhor fala para ele, o Senhor diz: "Por que te irastes e por que caiu o teu semblante? Se fizeres o bem, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta e para ti será o desejo, sobre eles dominarás." Aqui o Senhor está falando assim, se você fizer o bem, você vai andar de cabeça erguida, né? Se você não fizer o bem, o pecado está aí, ó, no portão, está batendo a porta. O que que ele fez? Ele deixou o pecado entrar na vida dele, ele deixou o pecado dominar ele. Gente, aqui no versículo 8, e falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Ele matou o irmão dele. Ele cometeu um pecado e tudo começou com o quê? Tudo começou com uma pessoa se achando autossuficiente. Tudo começou com uma pessoa que achava que podia resolver tudo com as mãos e que a glória era toda para ele. Tudo começou com uma pessoa que ia até Deus esperando receber em troca. Olha o que essa pessoa foi capaz de fazer. Deixar o pecado entrar na vida dele. E ainda assim, o Senhor foi lá e falou para ele, foi lá conversar: onde está Abel, teu irmão?" E ele disse: "Não sei, sou eu guardador do meu irmão?" Ele ainda desdenhou aqui, né? "Ah, eu que cuido dele, eu que sou a babá dele, Senhor." Mas eu quero trazer para você aqui no versículo 1 João, capítulo 3, versículo 12. Aqui é o versículo, vou ler um versículo antes para você entender. O versículo 11 diz: "Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros." E no versículo 12 diz assim: "Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão." E por que causa o matou? E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e os seus e do seu irmão justas. Ele matou o irmão dele, porque ele era mau.
e as obras do irmão eram justas. Ele se incomodava com quem era o irmão. Ele se incomodava com quem era Abel. Isso é muito forte, porque a gente precisa começar a parar para pensar. Quando eu falo para o Senhor, quando eu vou até o Senhor, e eu fico irado porque Ele não olhou para mim, e eu fico irado porque Ele olhou para o meu irmão. Será que isso não diz muito sobre o que tem dentro do meu coração? Será que isso não diz muito sobre quem eu sou, que caminho eu estou indo? Será que eu não estou dando brecha para o pecado? Eu estou mirando. A ira já não é fruto do espírito. A ira já é fruto da carne, já é obra da carne. Será que quando eu olho para o outro e questiono Deus porque eu não? Será que eu não deveria estar me alegrando com a alegria do outro? Será que eu não deveria estar orando, Senhor, obrigada que o Senhor abençoa a vida do meu irmão. Obrigada porque o Senhor abençoa a vida de tal pessoa da minha família, do meu trabalho. Mas não, eu questiono as atitudes de Deus. Que caminho eu estou indo? O que tem dentro de mim? Aqui diz as obras eram más e a de seu irmão justas. Ele era do maligno, as obras dele eram más. Como são as nossas obras? Ah, não, imagina, eu sou do mal, eu sou do maligno. Não, não. Mas lá em Gênesis está dizendo, ele está à porta. É como se ele fosse o inimigo ali, ó, na porta. Você vai deixar entrar. Quando você tem atitudes assim, você caminha para. É esse tipo de obra aqui, ó. Obras más. Você caminha para fazer a vontade do maligno. Isso te distancia de Deus. Isso faz o Senhor não atentar os olhos para você. Será que você entendeu a mensagem de hoje? É forte, é pesada, mas ela nos traz um alerta. Nós possamos pedir ao Senhor para que Ele se atente a nós e nos ajude para que as nossas obras não sejam do maligno. Vamos pedir perdão a Deus neste momento por todas as vezes que nós questionamos a vontade do Senhor, porque muitas vezes, quando nós questionamos a vontade do Senhor, nós estamos mostrando muito sobre as nossas obras, sobre quem nós somos. Vamos orar? Deus, querido Deus, diante de Ti, Senhor, eu venho te pedir perdão. Peça perdão para Deus, se você já teve atitudes assim. Diga, Senhor, me perdoe. Me perdoe, Senhor, porque muitas vezes eu questiono coisas que o Senhor faz na vida do outro e não faz na minha. E muitas vezes não é porque eu estou desesperado, querendo que o Senhor faça algo por mim, mas é porque eu sinto inveja quando o Senhor faz na vida do outro. É porque eu estou demonstrando que eu estou bravo da forma que o Senhor decidiu agir. Ah, Senhor, essas atitudes dizem tanto sobre mim. Me livra disso, não me deixe ser como Caim. Não deixe, Senhor, que esta pessoa que está assistindo este vídeo, que nós possamos ir até o Senhor para nos irarmos com as suas decisões. Porque muitas vezes estamos indo, Senhor, e não estamos indo cheio do amor, cheio de obras boas, mas estamos indo diante do Senhor, cheio de autossuficiência, achando que não precisamos de Ti, mas que queremos receber de Ti. Nós precisamos, Senhor, ser dependentes do Senhor. E ser dependentes do Senhor não é fácil. É um caminho, é um processo, é uma jornada de ensinamentos que nos leva para a maturidade espiritual. Que nós possamos alcançar maturidade espiritual contigo. Livra-nos, Senhor, do mal. O mal está à porta, só esperando para cada vez mais colocar ira no nosso coração, para cada vez mais nos mostrar um caminho que nos leva à perdição. Livra-nos do maligno, Senhor. Livra-nos. Em nome de Jesus, Papai. Olhe para os nossos corações. Que nós possamos ter dentro de nós, quando o Senhor olhar para dentro de nós, que nós possamos ter obras boas, um coração puro e sincero diante do Senhor. Perdoe os nossos pecados. Que
Que nós possamos, Senhor, mudar diante de Ti, mudar as nossas atitudes, nos alimentar com os frutos do Espírito, nos livrar da ira e de todas as obras da carne. Nos ajude nessa caminhada, nos ajude nessa jornada, Senhor. Nós reconhecemos diante de Ti que somos dependentes do Senhor. Recebe neste momento a nossa oferta de filhos que estão aqui atentos para nos alimentar da Tua palavra, de filhos que estão aqui para sermos melhores em Ti, para amadurecermos em Ti. Nos ajude nessa caminhada, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. E não esquece de dar o joinha aí para mais pessoas receberem essa palavra. Que Deus te abençoe.